Olá, sejam todos bem-vindos, alunos da terceira série. Nesse conteúdo aqui, vamos estudar sobre a parte agora de eletrodinâmica. Então, tudo que era relacionado à eletrostática, equilíbrio eletrostático, não será mais considerado. Quando temos corrente elétrica, fugimos daquela ocasião em que dentro dos condutores havia campo elétrico igual a zero, a diferença de potencial não existia, portanto, o potencial era constante. Dessa vez, então, temos cargas em movimento ordenado. O que nós tínhamos visto, então, só para relembrar, é que a condição de equilíbrio exigia essas coisas, né? Um campo elétrico dentro do condutor igual a zero, e potencial elétrico constante. E também nós tínhamos visto que uma das aplicações desse fenômeno é justamente a parte da blindagem eletrostática. Então, como aqui o tiozinho, dentro ali da armadura, ele não é afetado por aquelas correntes elétricas, ali aqueles arcos voltaicos. Pela imagem, a gente vê que são correntes muito fortes. Só que todo esse efeito elétrico fica na parte de fora daquela armadura que ele está usando. Então, ele está tranquilo ali, não vai sofrer nada. Quando a gente introduz a parte da eletrodinâmica, então, haverá campo elétrico e haverá uma diferença de potencial. Logo, haverá uma corrente elétrica. Só para, então, definir o conceito de corrente elétrica, é um movimento ordenado de cargas, e ela pode ser tanto uma corrente eletrônica, devido a elétrons se movendo ali num condutor metálico, por exemplo. Qualquer fio que conduz eletricidade pode ser cobre, pode ser ferro, qualquer metal que conduz eletricidade vai ter esses elétrons circulando aí quando existe uma diferença de potencial. Ou pode ser também que o material não seja aí um metal ou algo sólido, né? Mas seja algo líquido ou gasoso. Nesse caso aí, você tem uma corrente iônica, um movimento ordenado de íons, podendo ser aí cátions ou ânions, né? E essas soluções que conduzem eletricidade são chamadas aí de soluções eletrolíticas ou eletrólitos. É quando você tem, por exemplo, gases também, né? Uma lâmpada fluorescente é um exemplo disso. Ali dentro da lâmpada fluorescente, você tem, então, um movimento desses íons aí. Quando você coloca sal de cozinha, por exemplo, um ácido ou uma base na água, você também tem esses eletrólitos. Então, aqui um esquema do que acontece. Aqui ao lado esquerdo, você tem um movimento de elétrons dentro de um condutor. E o que faz com que eles se movam é justamente uma diferença de potencial. À direita, você tem aí um movimento de íons, né? São, então, átomos ionizados com excesso de carga positiva ou negativa, e eles têm uma direção de movimento preferencial. Okay? Agora, o que que a gente pensa quando fala-se de correntes elétricas? Muita gente pensa nessa situação aqui, simplesmente numa situação envolvendo acender uma lâmpada ou uma corrente elétrica num cabo elétrico. O que poucas pessoas pensam é que muitas vezes já na natureza se encontra correntes elétricas. Um exemplo clássico disso é a fotossíntese. A fotossíntese é justamente a transformação da energia solar em um tipo de corrente elétrica. E, nesse caso, então, as plantas, os vegetais, eles atuam como se fossem antenas ou mesmo condutores e fazem essa transformação aí, energia solar em energias elétricas. Isso é, de fato, pelo seguinte: a fotossíntese é um conjunto enorme, complexo, de várias reações químicas em cadeia. E reações químicas nada mais são do que uma troca de elétrons. Então, se você tem uma troca de elétrons de uma reação química para outra, você tem aí uma direção preferencial. E pelo que nós vimos, quando você tem uma direção preferencial de cargas elétricas, você tem uma corrente elétrica. Quem se aproveita disso são as células fotovoltaicas, painéis solares,
Metais que transformam energia solar ou luz em eletricidade copiam a fotossíntese. Outro exemplo também, quando você tem descargas elétricas aí, em dias de tempestades, você tem também um meio, nesse caso a atmosfera, devido à alta diferença de potencial entre as nuvens e o solo, você cria uma condição favorável para que haja uma corrente elétrica. Só para lembrar vocês, uma tempestade, quando você tem um gás ionizado, né, como o que acontece também numa lâmpada fluorescente, você tem um plasma. Um plasma nada mais é do que um gás com, com cargas elétricas ali. Colocando uma diferença de potencial entre um lado e outro, você tem, então, uma descarga elétrica, e aí você tem um fenômeno luminoso associado. Aqui você quer saber mais? Pode consultar, deixa eu colocar aqui, pode consultar esse link aqui do YouTube. Pode colocar lá ionização de gases acendendo lâmpadas. Vai dirigir você lá para um site mostrando essa experiência aí. A lâmpada fluorescente, porém, vale a pena ressaltar aqui, você pode ver esse link do Boa Saúde. Esse link aqui mostra que foi feito um estudo mostrando como é perigoso esse tipo de lâmpada, por dois motivos. Primeiro, porque ele tem vapores de mercúrio na parte de dentro. O mercúrio, ele, quando é excitado por cargas elétricas, por uma fonte de alta tensão, ele é capaz de gerar uma radiação na faixa do ultravioleta. E o que que faz dar aquela luz branca? É porque você tem um pó de fósforo ali, entre outros elementos químicos. Só que, olha só, você tem vapor de mercúrio e, ao mesmo tempo, você tem radiação ultravioleta. E é claro, né? Se você puder usar, não puder trocar esse tipo de lâmpada na tua casa por LEDs, que são mais eficientes e também menos prejudiciais, então se recomenda você usar lustres, né, algum tipo de cobertura com vidro, porque o vidro ele bloqueia essa radiação ultravioleta, ok? Então fica aí essa dica. Um outro exemplo aí que a gente tem é o nosso cérebro. O nosso cérebro também pode transmitir corrente, transmitir informação de um lado para o outro, de um neurônio para o outro, você precisa também correntes elétricas. Então é um exemplo aí de transmissão usando correntes elétricas. Também na natureza, né, como a gente já falou, se você tiver um fluido, seja ele líquido ou gás, pode ser que ele conduza ou não eletricidade. Então, por exemplo, uma água com açúcar, ela não vai conduzir. O açúcar é uma substância orgânica e não é uma substância iônica, então ela não tem capacidade, quando está mergulhada em água, de gerar íons. Portanto, ela não pode conduzir eletricidade. Agora, se você jogar um sal, uma base ou um ácido, aí você pode conduzir eletricidade. Agora, os efeitos da corrente elétrica, nós podemos dizer cinco. Aqui tem quatro. O primeiro deles, que não aparece aqui, é o efeito biológico. A gente vai falar deles mais adiante. Mas quando há uma corrente elétrica passando por um fio metálico, existe a criação de um campo magnético. Ou, se você preferir, é um ímã. Um ímã gera em torno de si um campo magnético. Você também tem um efeito térmico, né, que o chuveiro utiliza, cafeteira elétrica, ferro de passar usa esse tipo de efeito. Você tem uma corrente elétrica passando e ele aquece. Efeito luminoso, então é quando você tem aí as lâmpadas, né, como a gente falou, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas incandescentes usam esse tipo de efeito aí. E efeito químico é usado muito a galvanização. Galvanização, se você já ouviu falar, às vezes tem um equipamento, uma ferramenta, um martelo, uma serra que está muito enferrujada, então se pode usar um processo químico chamado de galvanização
que vai recuperar. E pode ser através de uma cromagem, pode ser através de uma aniquilação, quando você coloca uma capa de níquel em torno do material. A zincagem também tem, que envolve prata, é um outro tipo de processo também, isso envolve a eletrólise. Outro efeito também, pilhas elétricas ou baterias também utilizam esse tipo de efeito aí, né? Então aqui só para a gente dar uma introdução, a gente falou aí do que é a corrente elétrica, né? Eu vou dar uma pausa aqui, então, logo logo eu vou voltar para a gente falar um pouquinho mais sobre a corrente elétrica, ok? Então nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.